Caros amigos, queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Hoje falaremos sobre a exposição doutrinária, cujo o título é Levanta-te e Anda, baseada no 8º Congresso Espírita, realizado no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, pelo nosso irmão André Trigueiro. E a FEB, Federação Espírita Brasileira, tem recomendado uma atenção especial para falarmos mais diretamente sobre um tema importantíssimo que tem preocupado muito a OMS, Organização Mundial da Saúde. Falarmos sobre o suicídio. Todo mês de setembro ocorre a campanha amarela, que é muito relevante, importante. Setembro Amarelo é a campanha, que é organizada internacionalmente em favor do esclarecimento público sobre o suicídio. O suicídio, hoje, é um problema de saúde pública, que acontece no Brasil e no mundo, no mês de setembro. Vários monumentos históricos são iluminados com a cor amarela. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Cristo Redentor aparece todo amarelão em favor da vida e da informação que pode salvar vidas. E a maior autoridade do mundo na área da saúde pública, a Organização Mundial da Saúde, diz que não é possível a prevenção de qualquer doença ou morbidades sem informação. E isso também vale para o suicídio. E no caso do suicídio, é preciso conhecer os números. E, portanto, o último relatório da OMS reporta a gravidade da situação e justifica o fato desse ser um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Os números são assustadores. Estima-se que por ano ocorra hoje no mundo algo em torno de 800 mil óbitos por ano, por conta do autoextermínio, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou um novo episódio de suicídio a cada 40 segundos. Há hoje no mundo mais casos de suicídio do que de homicídios, ou mortes em conflitos armados, guerras. Para cada caso consumado de suicídio, há 20 tentativas. O que em uma conta grosseira isso significa que a cada ano temos aproximadamente 16 milhões de tentativas de suicídio. 16 milhões de tentativas. Para cada caso de suicídio, um grupo estimado de 6 pessoas, normalmente aquelas mais próximas do suicida, sofrem um terrível trauma ou abalo. Vejam, o gênero de estresse mais intenso. Isso por pesquisa da humanidade é a perda dos entes queridos. E mesmo que os entes queridos partam dormindo como um passarinho em idade avançada, ainda assim haveremos de registrar uma dor. Porque nós não somos apenas espíritos. Nós, enquanto encarnados, também somos matéria.
e nós nos relacionamos com os outros também materialmente, especialmente nós latinos, nós que mal conhecemos alguém e já damos um abraço, aperto de mão e beijos. Quem é do hemisfério norte vem para o Brasil, chega no aeroporto e vai dando a mão e o corpo vai fazendo assim, vai se afastando. E a gente já e abraça e tudo bem. Ao longo de uma vida, as pessoas mais próximas e queridas, a gente gosta de apertar a mão, de dar abraço, de dar beijo, de fazer um cafuné, massagem no pé. Gosta de ver a pessoa perto, gosta de sentir o calor. A gente gosta de ouvir a voz. E essa pessoa vai e faz a passagem. E nós espíritas, mesmo nós que afirmamos a nossa fé de que a morte não existe, os psicólogos são assertivos e dizem: respeitem o luto, porque nós temos o direito de sofrer. Parte de nós vai junto com a pessoa. Precisamos de um tempo até rearrumar as pecinhas do tabuleiro. Uma pecinha importante não está mais ali. Não é que ela desapareceu, ela está em outro lugar, mas ali não está mais. E você precisa de um tempo até descobrir como é que o jogo desse tabuleiro vai seguir, sem aquela peça. Cada um precisa de um tempo que ache conveniente. Desrespeitar esse tempo pode ter aí uma semente de uma doença, eventualmente grave, porque você asfixiou uma resposta previsível e humana, que é a dor da perda de um ente querido. A OMS diz que, para cada caso de suicídio, 6 pessoas vão requerer atenção especial. São pessoas que vão demandar mais tempo para voltar para o trabalho, para voltar para o estudo, para voltar à rotina de antes. Meus amigos, a informação, portanto, relevante, é que nós estamos nos deparando com uma epidemia silenciosa. Um número elevado de pessoas que não costuma escrever isso na testa, não costuma verbalizar isso, e está em dissintonia com a existência, está em desacordo com a vida, está por vezes acalentando, lenta e progressivamente, a ideia de que talvez viver não vale a pena. E nós hoje precisamos saber que a informação sobre como rastreamos o risco suicida faz toda a diferença. A informação muito importante que a Organização Mundial da Saúde tem para a gente, e que a gente precisa praticar isso dentro e fora dos centros espíritas, diz respeito a uma pesquisa realizada durante muitos anos, aproximadamente 14 anos, rastreando as informações reunidas em mais de 15.500 atestados de óbitos no mundo inteiro. 15.500 atestados de óbitos no mundo inteiro. Uma única informação em comum. Todos esses atestados de óbito, eles registravam como causa mortes o autoextermínio. Só que essa informação não bastava para os pesquisadores e eles queriam saber o que está por trás dos números. Quem são essas pessoas que decidiram se matar? E aí vem a informação que vale ouro.
essa informação justifica a nossa conversa de hoje. De cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis, porque estão associados a doenças diagnosticáveis e tratáveis. 90% dos casos de suicídio não precisariam acontecer se nós estivéssemos atentos e criarmos redes de apoio e atenção, monitoramento, percebendo em situações do dia a dia, em comportamentos fora do comum, em dissintonia e desacordo com a existência. A principal psicopatologia diagnosticada e tratável associada ao suicídio chama-se depressão. A depressão. De acordo com o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, a depressão já é uma pandemia, porque é assustadora a forma como se dá a progressão das ocorrências de depressão no mundo, a ponto da própria Organização Mundial da Saúde dizer: a previsão é de que na virada da década de 2020 para 2030, esta talvez venha a ser, pelo andar da carruagem, a principal doença incapacitante para o trabalho no mundo. Depressão, como nós sabemos, é diferente de estado depressivo. Estado depressivo faz parte da vida. Quem passa por uma experiência difícil, na qual sobrevém o desânimo, o desalento, por vezes a angústia, a ansiedade, infortunadamente por vezes o desespero, está dando sinal de vida. Está vivo. Bem-vindo ao clube. Quem está encarnado não passa ileso pela experiência da dor e do sofrimento. É um atestado de ser vivente no degrau evolutivo em que nos encontramos hoje. Está na Terra, se prepara, porque não serão 1, 2, 20, 30, 500 experiências apenas difíceis. A vida nos convida à superação. Toda vez que um obstáculo, uma dor, um sofrimento nos acomete, é um convite à evolução. Nós estamos sendo, portanto, despertados nas nossas fibras mais íntimas, a lidar com uma dificuldade que exige de nós capacidade de reação, protocolo de resposta. E aí, vai fazer o quê? Bem-vindo à evolução. É assim que damos passos consistentes, determinados na direção que se costumou chamar simbolicamente de luz. E o que é a luz? A luz expressa a ausência de imperfeições. Portanto, a não necessidade de dor ou de sofrimento. Seres de luz são seres integrados à criação. São co-criadores, conscientes, parceiros da divindade. Vai levar um tempo para a gente chegar lá. Nesse momento, basta sabermos que estado depressivo significa estamos sendo instigados a trabalhar a musculatura, senão ela fica atrofiada. Musculatura espiritual. Precisa ser instigada o tempo todo. Alcançar um determinado tônus, um tônus vibracional. Precisamos seguir em frente. Vida que segue, vai passar. Tudo passa. No fim, tudo dá certo. Aí todos os clichês são bem-vindos. São nutrientes para a alma acreditar que hoje o que te incomoda de forma absurda, amanhã não vai mais incomodar. Vai passar.
E como é difícil, quando estamos nesse estado depressivo, acreditar que vai passar. Mas passa. O problema não é o estado depressivo. O problema é um desafio civilizatório. É o que a gente está disposto a fazer para encarar a depressão. Do ponto de vista espiritual, através de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, sua mentora na série psicológica, nos dá verdadeiros tratados de compreensão do princípio da depressão e, invariavelmente, associada ao estado de culpa, quando o espírito, em vidas passadas, traz na bagagem erros, equívocos, omissões, ações que determinaram prejuízo ao próximo, sofrimento e dor ao próximo. E quando nós passamos por essa trajetória trevosa, sem acordar para essa evolução que se faz necessária, a razão a qual estamos aqui, numa palavra, o que fazemos encarnados no planeta Terra? Se você perguntar para um espírita, a resposta é fácil. Estamos aqui para evoluir. O resto vem de brinde. A razão pela qual encarnamos é evoluir. E quando há culpa, há fragilidade, há vulnerabilidade, há um risco. O risco desse germe, dessa sementinha, quando não tomamos as decisões acertadas em favor da evolução, quando não nos alimentamos dos nutrientes espirituais necessários para fecundarem em nós essa luz, a providência divina, as leis que regem a vida e o universo permitem que ecloda, que desabroche a alteração na bioquímica do nosso cérebro. Os prejuízos da passagem do bastão entre os neurônios. Ocorre também a letargia espiritual. O que é essa letargia espiritual? É a insensibilidade do corpo perante o plano espiritual. O comodismo e indiferença ao verdadeiro sentido da fé. E em seguida, então, vem o desânimo. Desânimo profundo. E não adianta instigar o depressivo evocando a vontade, dizendo, levanta-te e anda. Não costuma funcionar bem assim. Quem vos fala teve uma pessoa próxima há alguns anos atrás a experiência de testemunhar uma pessoa muito querida, portadora de depressão. Melhor seria se essa pessoa tivesse uma perna quebrada, um arranhão com vários pontos, um galo na cabeça, algum tipo de problema físico visível, que fosse fácil da gente olhar e perceber o problema. O problema está visível. Eu estou vendo o problema. A depressão, meus irmãos, não é visível. E a pior coisa que você pode dizer para um depressivo é: você tem amigo, você tem família, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem beleza, você tem força, você tem saúde, você tem juventude, teu time foi campeão brasileiro. Tudo isso e tudo mais que você queira dizer para essa pessoa, creia, agrava o conjunto dos sintomas da depressão, agrava a sensação desgraçada de não conformidade com a vida. Essa pessoa se sente impotente para enfrentar os menores e mais sutis desafios da existência. Não funciona assim. Do ponto de vista terapêutico, hoje, no século XXI, 2020,
Se a gente tivesse que resumir procedimentos em relação à pessoa portadora de depressão, todo psiquiatra ou psicólogo, quando diagnostica depressão, haverá de dizer: a família tem uma função estratégica na recuperação da saúde, é a rede mais próxima de contato, é quem está ali a toda hora. É fundamental. A família tem que participar, não delegar só para o médico. A família tem que estar junto. Os amigos também. Quem está perto tem que compreender o que está acontecendo com essa pessoa e o que eu posso fazer para amenizar os efeitos colaterais. O que nós podemos fazer? Número 1, do ponto de vista terapêutico, médico, administrar o antidepressivo, substâncias químicas que possam regular essas sinapses cerebrais e a pessoa voltar a ter ânimo para ao menos levantar da cama, abrir a janela, atender o telefone, atravessar a rua, comprar um pãozinho. O antidepressivo, somente ele não resolve. Não resolve a causa da depressão, mas alcança a dimensão física do problema. Ajuda. Número 2, a psicoterapia, o precioso auxílio de um psicólogo, que poderá ajudar essa pessoa a se situar melhor na vida, porque é muito perturbador. Porque de uma hora para outra a vida deixou de fazer sentido para ela. E ela não entende. E o autoconhecimento, as razões pelas quais a gente sente de um determinado jeito, pensa de um determinado jeito, tem determinadas reações em família, determinadas reações com os amigos, responde de determinada maneira às expressões do dia a dia, no trabalho ou em outro lugar. O psicoterapeuta, o psicólogo, pode sim nos ajudar na condição de facilitadores a nos enxergarmos no espelho e perceber o que diz respeito ao inconsciente. O que você já elaborou e não conseguiu entender porque você não tem como perceber. A pressão das circunstâncias do inconsciente no processo da vida. Medos, ansiedades, angústias que surgem, sem que você tenha controle ou entendimento de como esse processo ocorre. Psicólogo pode ajudar. Quem vos fala já frequentou um tratamento com psicólogo, já passou por um processo psicoterápico. E hoje em dia todos sabem que psicólogo não é coisa de maluco. Já passamos dessa fase. Frequentar um psicólogo é a graça e o privilégio de poder ter um amigo com as ferramentas profissionais que aceleram o processo na direção da catarse. Que segundo Aristóteles, catarse refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um trauma. Autodeclaração de saúde. Me entendi, me compreendo melhor. Não é que eu parei de sofrer, mas eu já entendo por que eu sofro certas coisas. E isso conta muito. Só quem já passou por essa experiência sabe dar o devido valor. A alta clínica, que quem dá é o próprio paciente. Muito obrigado, senhor psicólogo, pela sua preciosa ajuda, mas eu acho que eu não preciso mais de você. Ao que o psicólogo haverá de dizer: estamos de acordo? Boa vida, e a vida segue. Número 3, recomendação fundamental: aplicação de passes.
produzindo a higiene e a limpeza da psicosfera, daquele que se encontra com alteração da consciência na escuridão do pensamento. A psicosfera é o campo eletromagnético que nos cerca. É essa aura estendida que todos nós temos e que reflete com muita precisão uma soma de fatores entre os quais a frequência do meu pensamento, a frequência dos meus sentimentos, das minhas emoções, o meu estado clínico do momento, o somatório de todas as minhas encarnações até aqui. É um conjunto de informações que se reflete em um padrão luminoso mais ou menos intenso. No caso do depressivo é uma cor cinza. Como o dia de hoje, por exemplo, aqui na região de Imbituba, de Garopaba, né? Nesse inverno gostoso. Aqui em Imbituba, em Garopaba, o cinza tem outra conotação. Mas o cinza do depressivo é um cinza de uma existência sem luz, triste. E essa psicosfera revela não apenas a cor, mas a forma como esse campo eletromagnético se reveste. E o odor, porque nós não sentimos, mas no plano espiritual, há registros na literatura espírita dos odores desprendidos por esse campo eletromagnético. E no momento do passe, em um centro espírita sério, eventuais más companhias são os obsessores, que segundo o irmão psiquiatra e espírita Jaider Rodrigues de Paula, membro da AMENGE, que é a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, os obsessores estão presentes em pelo menos 65% dos casos de depressão. Nesses casos, nós estamos muito mal acompanhados espiritualmente. Mas em um centro espírita sério, o que acontece? Entra na instituição, tem o segurança espiritual na porta, igual casa de show. Para entrar aqui tem que estar autorizado. O obsessor entra se a cúpula espiritual da casa achar que pode. E se entrar é para se comportar direitinho, não vai ficar lá acopladinho lá na sua vítima, não. Ou assiste a palestra de camarote, ou espera lá fora. Quem entra? Entra e vai para tratamento na casa. Conversa fraterna, doutrinação. E nós, encarnados, recebemos o passe, que se dá desde o campo sutil, a intercorrência entre o espírito, o médium passista, que precisa se cuidar do ponto de vista da higienização mental, do tipo de alimento, protocolos em relação ao sexo e protocolos em relação a evitar discussões e vibrações pesadas naquele dia, para ser o quê? Um bom condutor. E de quê? De fluidos. Fluidos medicamentosos, amorosamente recolhidos no plano espiritual e que são projetados na direção daquela psicosfera débil, doentio. E ocorre nesse momento a profilaxia. E essa profilaxia dá um alento, é uma trégua. Uau! É o suficiente? Não. O principal dever de casa cabe a quem? Aquele que já dispôs a ir ao centro espírita. Recebe o passe e, ao receber o passe, precisa se dar conta que ele não pode ser passivo. O passe exige de nós a participação. No mínimo, não atrapalhar. E não atrapalhar não é pouca coisa no mundo de provas e expiações. Direciona o pensamento. Pensa em uma paisagem bonitinha. Reza. Mentaliza Jesus. São várias táticas.
O importante é não atrapalhar, não ser reflexivo. E aí nós temos o pacote mínimo de sobrevivências no mundo de provas e expiações. Se acometido de depressão, vai passar. Vai passar. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a primeira psicopatologia responsável pelo suicídio, a mais importante, já falamos, é a depressão. Segundo lugar, uso de substâncias químicas, ou seja, drogas lícitas e ilícitas. 5 letrinhas. Droga. O que significa droga? Droga significa a capacidade que uma substância tem de alterar o funcionamento do sistema nervoso. Qualquer droga. Cigarro altera o funcionamento do sistema nervoso? Droga. Uma cervejinha altera o funcionamento do sistema nervoso? Droga. Maconha, crack, cocaína alteram? Droga. Existem também as drogas do bem. Existem as drogas que permitem que a gente tenha, inclusive, mais conforto. Entretanto, elas precisam ser ministradas de forma ética por especialistas. Razão pela qual, atenção, no país que é campeão mundial de farmácias por metro quadrado, onde a automedicação parece ser a regra e não a exceção, o boca a boca está aprontando. O boca a boca está a serviço daqueles que do lado de lá não gostam da gente. Atenção. Vamos dar um exemplo. Um medicamento que parece ser muito popular hoje em dia. Tem um povo do Rivotril, que não recebem a indicação médica que precisa existir, mas vai tomando por conta e risco, e não sabem o tamanho da encrenca que pode acontecer. Porque toda a droga, por princípio, pode causar dependência. E a dependência, meus irmãos, é o maior inimigo que a gente pode ter em uma encarnação, que passa tão rápido. É tão fugaz a vida na Terra. Ela passa tão rápido. E passar parte da vida lutando contra a dependência química é algo que vai requerer de nós muita atenção e zelo. Segundo aspectos que envolvem riscos suicida, o uso de substâncias químicas lícitas ou ilícitas requerem atenção. Aí vem esquizofrenia, transtornos de personalidade e etc. Caminhando para a finalização, em resumo, que nós espíritas, especialmente na obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, como a doutrina espírita explica o fenômeno suicida e a realidade do suicida. No plano espiritual, em resumo, em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Invariavelmente ocorre o contrário, agrava-se a perturbação. O arrependimento é a primeira resposta do suicida, na condição de desencarnado, dependendo do método empregado, e aí recorremos a um trecho de uma entrevista dada por Chico Xavier, onde ele explica o problema causado pelo método empregado para se matar. Dependendo da parte do corpo escolhida para acabar com as funções orgânicas, esta parte do corpo, na sua matriz espiritual, ou seja, no perispírito, continua abalada. E na condição de forma, esse perispírito haverá de reproduzir em encarnações seguintes esse abalo no plano material. Ou seja,
o corpo físico registrará esse abalo. Então disse Chico: se uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala, na próxima encarnação volta com mudez. Se atingiu o centro da visão, volta cega. Se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, vem em outra encarnação em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. E etc, etc. Não confundam aqui. Não foi a intenção do Chico que toda pessoa cega, ou toda pessoa muda, ou toda pessoa portadora de idiotia e loucura tenham sido nas vidas passadas suicidas. Mas há uma variação em alguns casos dessas situações limitadoras da função física com casos de suicídio. Uma outra questão importante que a gente precisa ressaltar: a dificuldade que espíritos encontram no processo de desligamento do corpo. O suicida mata o corpo, mas a morte não existe. Há uma vinculação com o corpo físico. Dona Ivone do Amaral Pereira explica que todos nós somos dotados de fluido vital, que é o combustível da vida. Esse fluido vital é programado para animar o nosso corpo acoplado ao espírito durante um tempo. Portanto, todos nós temos um prazo de validade, que nem o biscoito, a margarina e o remédio. Todos nós temos um prazo de validade. Quem decide abordar o projeto existencial e precipitar o retorno à pátria espiritual terá que enfrentar uma situação que não é castigo de Deus. Não tem nada a ver. É uma lei da natureza. Esse fluido vital não se dilui. E ele continua determinando um vínculo entre o corpo físico e o espírito. Daí porque há uma reverberação, reflexão magnética de um cadáver em estado de decomposição e a percepção, a ressonância que o espírito do suicida tem desse processo doloroso. Dona Ivone Pereira diz, com todas as letras, não há palavras conhecidas para descrever a dor de um suicida. Entretanto, não acreditamos em penas eternas e sabemos que haverá uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade poderá ocorrer mais cedo ou mais tarde, dependendo da situação de cada um que retorna à pátria espiritual, na condição de suicida. Porque não há dois destinos ou duas percepções, sensações iguais. Na erraticidade, para um suicida, não há duas percepções ou duas condições iguais. Não se compara, por exemplo, uma pessoa portadora de esquizofrenia ou acometida de uma depressão, de uma obsessão voraz, um vampirismo, uma simbiose com uma entidade desequilibrada e que decide se matar. Não se compara como alguém que age fria e calculista. Não tem o mesmo destino na pátria espiritual. Mas todos terão a chance de retornar e a oportunidade de escolher, fazer escolhas diferentes numa vida futura. Meus irmãos, Jesus asseverou de forma muito direta, muito clara, não há dúvida, sobre a mensagem que o Mestre nos deixou, de que nenhum fardo, nenhum peso existencial é superior à nossa capacidade de suportar. Nós temos todas as condições, todas para superar o que vier pela frente. Não temos o direito de desistir, pois no processo de encarnação foram muitos aqueles que cuidaram de nós antes da encarnação e zelam por nós a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, mesmo no desdobramento pelo sono. Precisamos
cruzar a linha de chegada na condição de competistas, tal qual fez aquela maratonista suíça na Olimpíada de Atlanta. Primeira maratona apenas para mulheres na história dos Jogos Olímpicos. Todas aquelas que ganhariam medalhas já tinham cruzado a linha de chegada, já haviam passado mais de 20 corredoras. E o Estádio Olímpico dando força, aplaudindo, protocolarmente adentra o estádio uma mulher em frangalhos. Trôpega, corroída de cãibras, parecia até embriagada. Ela não tinha mais o controle do corpo. E ela balançava, ela estava andando, e quem a visse entrando no estádio não podia acreditar que ela daria mais que 5 ou 10 passos. Tamanha foi a comoção causada por essa atleta, que o estádio imediatamente deixou de prestar atenção em todas as outras competidoras e começaram a marcar com palmas cada passo dessa maratonista. E aquilo foi ecoando. E quem estava em casa assistindo pela televisão ficou todo arrepiado. E as transmissões de outras modalidades esportistas foram cortadas para mostrar algo que não estava no script. Uma atleta maratonista comovendo o público presente, no seu imenso esforço de tentar cruzar a linha de chegada. E tudo estava contra. Um voluntário do Comitê Olímpico Internacional a assistia, mas não podia tocar nela, porque se tocasse ela era desclassificada. Foi um drama, passo a passo, e eles marcando os passos com as palmas, e o voluntário do COI dizendo: eu estou aqui, mas eu não posso tocar em você. Eu não sei de onde essa maratonista encontrou forças para dar uma volta inteira no estádio. Muito vagarosamente, com imenso sacrifício, corroída de dor e de cãibras. E ao cruzar a linha de chegada, ela se programou para fazer apenas esse movimento de cruzar a linha de chegada, e ao cruzar a linha de chegada, todas as suas forças se esvaíram e ela tomba na direção do vazio. Mas não cai no chão, porque não apenas vários voluntários do COI impediram que ela fosse de encontro ao chão e se esborrachasse no estádio. Essa mulher, meus irmãos, fez história. Esse filme está no YouTube, essa história virou referência como um dos momentos mais heróicos da história do olimpismo. E tal qual a atleta suíça, também nós, por vezes, fraquejamos, sentimos dores, cãibras, não acreditamos que ainda há uma volta inteira para ser trilhada, não enxergamos ninguém à nossa volta. Não percebemos uma mão amiga nos segurando. Nos sentimos sozinhos. Mas nosso guia espiritual e mentor está perto. E porque evolução é mérito e é pessoal e intransferível, o nosso guia e mentor, por amor, deixa que a gente tenha a honra de cruzar a linha de chegada na condição de competistas. Sejamos nós competistas, trabalhando por nós e por todos aqueles que também merecem. Medalha de ouro na maratona da vida. Sejamos competistas. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos. E tudo o que aqui foi dito serviu primeiramente para quem falou. O ouvido mais próximo da minha boca são os meus. E neste momento, então, pedimos aos mentores espirituais que possam nos abençoar, derramando sobre todos nós bálsamos e flúvios de paz, de harmonia, de amor e da força necessária para fazermos a nossa transformação moral e espiritual. Que assim seja.